Olá, sexto ano. Tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o Império Persa. Vamos lá? A origem dos povos persas está por volta do ano de 2000 a.C., na região onde hoje fica o Irã. Os povos persas habitavam próximos a outro reino, os povos medos. A partir do ano 550 a.C., Ciro o Grande, o rei persa, conquistou o reino da Média e promoveu a unificação dos dois povos, formando assim o Império Persa. Essa imagem ao lado você pode observar Ciro o Grande. Teve início então o concílio, esse Império Persa que durou cerca de 200 anos e promoveu a expansão do Império em direção à Ásia Menor, conquistando a região da Lídia e marchando em direção às cidades-estados gregas situadas na atual Turquia. Seus domínios também englobavam boa parte do Oriente Médio, como Fenícia e a Síria, que foram por ele anexadas. Então, o Império, é importante que vocês tenham em mente isso. O Império, uma característica de um Império é que ele sempre está em expansão, ok? Então, a partir da unificação ali com os medos, a formação do Império Persa, eles foram expandindo seu território, ok? Ciro, a partir do ano de 1539 a.C., por volta do ano 539 a.C., conquistou a Babilônia e libertou os judeus do cativeiro da Babilônia, no qual estiveram por volta ali de 70 anos. Vocês vão recordar que na aula sobre os hebreus, eu falei com vocês que a partir da divisão do reino de Israel, dos judeus, nós tivemos ali um enfraquecimento. Você tinha o reino de Judá e o reino de Israel. Antes era só o povo hebreu, o reino dos hebreus, que teve seu rei ali, primeiro Saul, Davi, Salomão. Só que depois de alguns desentendimentos, o povo hebreu, o reino hebreu acabou se desfazendo, se dividindo em dois: o reino de Judá e o reino de Israel. E essa divisão acabou por enfraquecer e o reino hebreu acabou sofrendo a divisão, tanto o reino de Judá como de Israel, acabou sofrendo invasões dos povos assírios e também dos babilônios. Isso provocou, com a invasão da Babilônia, o cativeiro da Babilônia, levando os hebreus ali para o reino babilônico, onde eles ficaram ali por 70 anos, ok? A partir de então, com a conquista dos persas, nessa região, os persas conquistaram também essa região da Mesopotâmia, onde tinha ali o Império Babilônico. Eles libertaram os hebreus. Isso porque os persas tinham uma característica muito importante, que era da tolerância religiosa. Eles dominavam os povos, mas eles não colocaram como exigência, vocês terão que abandonar suas crenças, sua cultura e seguir a nossa. Não. Eles conquistavam os povos, exigiam que eles pagassem os impostos, agora faziam parte do Império Persa, mas ele deixava que eles continuassem ali com a sua cultura, com a sua religião, por exemplo. Isso facilitava até o domínio persa, a aceitação do domínio persa sobre outros povos, ok? Falando um pouco da religião dos persas, eles tinham ali no início o politeísmo. Porém, a partir do século 6 a.C., começou-se o zoroastrismo, Aí, essa religião tinha como característica o dualismo, a crença no bem e no mal. As pessoas poderiam ir tanto para o paraíso quanto morriam, ou para o reino das trevas, ok? Assim, os princípios supremos do bem e do mal são representados por Ahura Mazda, que é o deus do bem para eles, e Adimã, que para eles é o deus do mal.
e o seu livro sagrado, né, chamado de Avesta, ok? Então, entendam que os persas, né, a partir do século VI, adotaram a religião do zoroastrismo, onde eles acreditavam na existência do bem e do mal e das pessoas poderem ir tanto para o paraíso ou para o reino das trevas. A gente pode entender isso, esse reino das trevas, como um inferno, né, na nossa crença que é cristã, né, enfim. Então, há uma semelhança aí com o cristianismo, também com o judaísmo, né, nessa questão aí de uma força do bem, uma força do mal. Entendido? Vamos então falar um pouco, né, após Dario, nós tivemos Cambises, que foi o imperador sucessor de Ciro. Ele iniciou uma campanha, né, uma característica principal do reinado ou do governo de Cambises foi o domínio do Egito. Então, neste mapa ao fundo aqui, vocês podem observar a expansão do Império Persa e onde eles conseguiram chegar até aqui o Egito, tá? O Egito, que era uma região riquíssima, uma região importantíssima fica ali no norte da África, ok? Então, vamos dizer que o grande feito de Cambises foi a conquista do Egito. Depois de Cambises, nós tivemos Dario I, este aí que é considerado o grande imperador persa. Ele, ao dominar o Império Persa, né, ao se tornar governante ali do Império Persa, ele teve uma brilhante ideia que foi o quê? Olha o tamanho do Império Persa no mapa que nós olhamos aqui durante a expansão, né, de Cambises aqui. Olha o tamanho do Império Persa. Para administrar esse tamanho território, Dario I, ele criou as satrápias, que eram a divisão do império em províncias, cujos governadores, chamados sátrapas, eles administravam cada região para ele, tá? E tinham ali os fiscais, né, que eram chamados de olhos e ouvidos do rei, né, no caso. Então, foi uma ideia brilhante, porque o Dario, sozinho, diante do tamanho do Império Persa, ele não ia conseguir administrar. Então, ele colocou lá pessoas de sua confiança, como se fossem governadores de uma determinada província, e esses governadores mantinham o Dario I muito bem informado, né? Isso faz parte de uma administração. Tudo que o Dario mandava, né, esses governantes faziam, né? Eles administravam o território para o Dario. Só que esses sátrapas, né, que governavam as satrapas, eles eram vigiados pelos fiscais, né, do imperador, né, do Dario I, que eram chamados ali de olhos e ouvidos do rei, ok? Mas não foi só isso. Dario I, ele construiu a cidade de Persépolis. Essa imagem que vocês podem observar aqui no fundo são as ruínas de Persépolis, tá? E também a construção do Palácio de Dario, né? Grandes construções. Aqui ao lado também vocês podem observar que o Dario I, ele criou uma moeda padrão para todo o seu império, né? Ele padronizou, só vai circular essa moeda em todo o meu império. Dario, a moeda foi chamada de Dárico. Vocês podem observar que é feita de ouro, né? Então tem toda uma característica aí mostrando o Dario, né? Para mostrar aí, para exaltar o grande poder aí do imperador. Para facilitar a comunicação desse império gigantesco entre as províncias, foram construídas diversas estradas, entre elas a Estrada Real, com mais de 2.000 quilômetros de extensão. E por ela passavam os correios reais, tá? O exército, as caravanas e os mercados. Gente, isso é fundamental. A comunicação, ela é fundamental. Então, o Dario, se ele desse uma ordem, através dessa Estrada Real, o sistema de correio persa, né? As informações chegavam até as regiões aí com muita rapidez, dada, né, o período, né, para o período. Então ele conseguia
administrar, passando as informações, as comunicações através da estrada real, né, desse correio, desse sistema de correio, ok? A riqueza, né, para sustentar esse enorme império era fornecida pelos camponeses livres que viviam nas comunidades e pagavam impostos ao imperador. Então, a arrecadação de impostos era uma grande fonte de riqueza do Império Persa. Tinha também o trabalho escravo, mas a maioria dos trabalhadores não pertenciam a essa categoria, ok? O Império Persa, pessoal, nós vamos falar muito sobre o Império Persa ainda quando for estudar os gregos, porque os persas, eles tiveram ali as batalhas contra os gregos, tá? As famosas guerras médicas, que foi retratada aí no filme 300, ok? E você tem ali o rei Xerxes, que mostra a grandiosidade ali do exército persa. Mas, por hora, né, nós vamos ficar por aqui, lembrando que os persas, depois desse grande avanço, dessa grande expansão, né, eles tiveram sua queda ali com o domínio de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Então, voltando, nós vamos ainda falar sobre os persas quando for estudar os gregos, aí vamos estudar sobre o desfecho, né, do Império Persa, ok? Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima.